Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Marco Menelau, sou médico e pesquisador e você nesse vídeo de hoje vai saber tudo como a gente pode fazer para baixar o açúcar no sangue, de verdade. Diabetes mellitus do tipo 2 é uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro e a gente só vai conseguir resolver essa doença se a gente trabalhar em cima da dieta. Se você insistir em ficar tomando remédio, você não vai resolver um problema. Remédio nenhum vai servir para diabetes. Nem natural. Nem natural. O natural pode até ajudar, mas o que vai resolver o problema da diabetes realmente é sempre a dieta. A modificação na tua dieta. Não é dieta restritiva, não é ficar sem comer, não é ficar se martirizando porque você vai ficar sem comer, ficar passando fome. Não é isso. É modificação na dieta. É você tomar decisões de dieta que são definitivas. E essas decisões vão ter um impacto profundo sobre o teu metabolismo, tá? Bem, nesse vídeo de hoje a gente vai ver tudo isso. Agora, antes disso, eu quero que vocês que estão aqui me escutando, várias pessoas estão aqui nesse momento agora, eu quero que vocês possam colocar aqui nos comentários o nome da cidade onde vocês estão me escutando, tá? Isso é muito importante. O nome da cidade e o nome do estado. Se for uma cidade que a gente não conhecer muito bem, tá? Se for uma cidade do interior, para a gente conhecer aí esse Brasilzão inteiro. De onde você está me escutando? Coloca aqui nos comentários. Tem gente de Montes Claros aí, tem a Maria Elizabeth, está de Portugal. Portugal. Qual é a cidade de Portugal? De onde você está falando? Qual é a cidade de Portugal? De onde você está me escutando? São Bento do Sul, Santa Catarina, Candeias, Pernambuco. Olha, eu já morei em Candeias, minha família é toda de Candeias. Olha, veja só. Então, a diabetes é uma doença que a causa dela é nutricional. A causa é a dieta. Estamos falando da diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 1 é outra história. Tudo que eu falar nesse vídeo aqui não tem nada a ver com diabetes do tipo 1. É só diabetes do tipo 2, que é a diabetes que acomete as pessoas por conta dos erros alimentares de anos e anos a fio. E o grande vilão da história é o açúcar branco refinado. Essa sacarose refinada que eles colocam em tudo que é alimento industrializado. E existem também outros tipos de glicose industrializadas que são tão ruins ou até piores do que o açúcar, como, por exemplo, o xarope de glicose, o xarope de frutose, onde você tem uma concentração muito grande de glicose e frutose por quantidade de alimento. Esses xaropes, onde você vê escrito no rótulo xarope de glicose, xarope de frutose, xarope de milho. Gente, esses xaropes são até piores do que o açúcar para provocar um pico de insulina, um pico de glicose e transformar você num diabético. O que acontece é que o organismo não suporta isso durante muitos anos. E a diabetes é justamente esse desarranjo todo, esse desequilíbrio no metabolismo dos carboidratos. Como é que a gente pode baixar o açúcar no sangue rapidamente? Então, a gente vai agora falar sobre algumas coisas que implicam em decisões. Decisões que você deve tomar na tua vida definitivamente. E tem que ser decisões firmes. Veja bem, a primeira coisa que um diabético tem que fazer, isso aí, gente, é indiscutível, isso aí não tem negociação. É retirar totalmente o açúcar branco refinado da dieta. Como é que um diabético pode ficar comendo açúcar e achando que tomar 3 remédios vai funcionar? Não vai funcionar, vai ficar cada vez pior. O pâncreas não aguenta, ele vai entrando em colapso. E quanto mais o pâncreas ele se deteriora, pior vai ficando a diabetes. Então você não vai melhorar o seu açúcar no sangue sem você modificar a tua dieta. Não vai. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o açúcar. Segunda decisão importante é tirar o glúten. O que é glúten, doutor Marco? O glúten, ele é a proteína que existe em toda farinha de trigo. A farinha de trigo, ela é a farinha que é feita industrialmente a partir do grão do trigo. E hoje em dia, o trigo moderno, ele é um trigo que foi geneticamente modificado. E essa modificação genética do trigo fez com que ele tivesse uma quantidade
muito maior de glúten do que o nosso organismo é capaz de processar, é capaz de suportar. Então você tem glúten demais em uma quantidade muito pequena de trigo. Então você come um pão, hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, um dos piores trigos que existem, a quantidade de glúten é absurda. Então você tem ali o amido, que é riquíssimo em açúcar, e você tem o glúten, que é essa proteína em grande quantidade, que vai também desarranjar todo o teu metabolismo, aumentando tua insulina, provocando a resistência à insulina e gerando a diabetes em você. É por isso que a quantidade de diabético hoje em dia no mundo está tão grande. E o pior de tudo é que os médicos não sabem disso que eu estou falando aqui. Isso aqui é o pior. É que o mais louco é isso. Porque o único interesse da medicina é em vender remédio. Somente. O médico não vai perguntar a você o que é que você come. Ou se você vai para um médico e esse médico não pergunta o que é que você come, gente, cai fora. Tá? O médico tem que perguntar o que é que você come, tem que se interessar pelo seu estilo de vida. Essa é a medicina do estilo de vida, que é uma medicina que funciona, viu, gente? E como funciona. Então não se iluda achando que você vai melhorar da diabetes consumindo remédio. Não vai. Pode ser remédio de farmácia, pode ser remédio fitoterápico, não vai. Nenhum remédio milagroso que você vai ver aí na internet. Tem muitos picaretas também na medicina natural, viu? Tem muito vigarista na medicina natural, com coisas mirabolantes, pílulas mágicas, remédios fantásticos que vão acabar com a diabetes. Vai não. Para baixar o açúcar, tem que fazer dieta. E dieta não é dieta restritiva. Ah, eu vou comer pouquinho sorvete. Não. Você tem que tirar totalmente o açúcar da tua vida. Lê os rótulos. Ah, doutor, mas eu não como açúcar. Meu pão é pão integral. Mas a criatura que fala isso, ele não leu o rótulo do pão integral que ele come. Porque se ele ler o rótulo, vai estar escrito lá, açúcar, xarope de glicose. Então ele continua comendo açúcar e não sabe. Porque o açúcar está escondido nos alimentos. Você come um bolo de chocolate, ele tem açúcar. Você não viu colocando, mas ele está lá. O pão francês, da maioria das padarias, ele tem açúcar. Você não sente o gosto doce, mas ali está cheio de açúcar. Você não sente o gosto doce porque está cheio de sal também ali. Mas o açúcar está presente em grande quantidade. E esse açúcar vai aumentar a tua insulina e vai transformar você num diabético mais dia menos dia. É inevitável. O rumo, o caminho em direção à diabetes, ele vai ser traçado e você vai chegar lá se você continuar comendo açúcar. Ah, doutor, eu tenho 70 anos, como açúcar minha vida toda, nunca tive diabetes, mas vai chegar lá, já já. Tem pessoas que resistem mais, tem pessoas que resistem menos. E ninguém fala isso, ninguém coloca os verdadeiros culpados. Ninguém expõe quais são os verdadeiros culpados. Ninguém faz isso. Poucas pessoas fazem isso. Eu sou um dos poucos que fazem isso. Olha só, tirar o açúcar e tirar o glúten. Pronto, esses dois grandes passos que você der na sua vida, você vai ter realmente feito algo que vai levar você para a cura dessa doença. E o seu açúcar vai diminuir. Agora, o que é que você tem que fazer também? Você não pode consumir alimentos ricos em amido. Esse é o terceiro passo. Os alimentos ricos em amido, que é essa substância riquíssima em açúcar, são aqueles que são as massas, os maçudos. Sabe os maçudos, as massas? Todas as massas são amido. O amido é que dá consistência maçuda para as coisas. Como, por exemplo, o feijão, arroz, todos os grãos têm amido. O amido é essa substância natural, que é um carboidrato complexo, cheio de açúcar dentro dele, cheio de glicose dentro dele. Então, às vezes o cara larga o açúcar, larga o glúten, mas se empanturra de carboidrato. Eu vou fazer aqui o retrato para você. Imagina aí agora, um prato com arroz, feijão, macarrão, purê de batata e batatas coradas e um pedacinho de carne. Você tem 5 carboidratos e uma proteína. A predominância desse prato é de carboidrato, é de amido. O amido, ele é muito pior do que a fruta, uma fruta doce, porque o amido, ele é glicose pura, ele não tem frutose. Amido não tem frutose, ele tem só glicose. Então, quando o amido ele é digerido, vai entrar aquela enxurrada de glicose pura dentro do sangue, que é muito pior do que a frutose.
A frutose, ela não ativa a insulina. A frutose, ela é como se fosse uma glicose inativa. Uma glicose que não age, que não tem ação. Ela não atua sobre a insulina. Então, se você tem metade de glicose e metade de frutose, vai ser menos ruim. Agora, se você tem um alimento que é só glicose, é muito pior. Então, o amido ele se transforma dentro do teu intestino em açúcar puro. Aí o diabético fala que ele não melhora, ele chega no médico e só dá 200, 250, 220, tomando 3, 4 tipos de remédio diferente. E toda vez que vai para o médico aumenta e coloca um remédio a mais e a glicose não baixa nunca. Claro. Porque ele continua comendo, às vezes, até açúcar. Mas se não come açúcar, come muito carboidrato. Então, a solução para baixar o açúcar rapidamente é a dieta low carb. Tem gente que fala em dieta carnívora, pode ser até por um tempo. Alguns meses pode ficar na carnívora, mas não pode ser a vida toda, porque vai ficar faltando alguns nutrientes essenciais, como a vitamina C, por exemplo, que estão nas verduras e frutas. Mas você pode fazer durante um tempo para dar um choque e você reverter a diabetes. A dieta cetogênica e a dieta low carb, de baixo carboidrato, é a grande decisão que você tem que tomar para baixar definitivamente o açúcar e curar a diabetes. Número 1. Vamos para o segundo recurso, o segundo ponto básico é o jejum. A prática do jejum matinal diário. Você começar a se acostumar a não comer tanto, você começar a praticar o jejum como uma prática mesmo de saúde. O jejum matinal diário consiste em você não comer o café da manhã, então você vai comer às 7, 8 horas da noite, só vai comer no outro dia, às 11 horas, meio-dia. Eu faço isso todos os dias e foi isso que fez eu perder 30 quilos. E reverter uma pré-diabetes totalmente. Revertido, tá? A pré-diabetes está revertida. E você pode reverter a diabetes também fazendo isso. Tá? É a única maneira. O jejum, inclusive, já foi comprovado cientificamente. É a única maneira de você reverter a diabetes é você fazer a dieta low carb e o jejum. E aí, o terceiro tópico aqui, o terceiro recurso, esse fecha com chave de ouro, o trio maravilha. Praticar atividade física. Todos os dias, de segunda a sábado. Aí você descansa domingo. Praticar atividade física com uma boa caminhada, uma corrida e uma musculação. Gente, isso é um espetáculo. Aí quando você junta esses 3 recursos, dieta low carb, de baixo carboidrato. Segundo, jejum matinal diário. E o terceiro, atividade física. Juntou esses 3 aqui, você cura a diabetes de verdade. Isso cura a diabetes. Mas isso requer que você tenha um esforço. Isso não vem de graça. Isso requer que você tome uma decisão, isso requer que você tenha conhecimento e principalmente tome uma decisão para mudar a tua vida. Isso requer uma mudança. Não é pílula mágica que vai entrar na tua boca que vai fazer isso não. Não é varinha de condão não. Não é milagre não. Bem, pessoal, eu vou agora interromper essa live para falar para vocês sobre uma novidade maravilhosa. É o curso de dor crônica e inflamação. Gente, é um curso maravilhoso. Esse curso é o meu mais novo curso, que já está no ar, numa promoção super especial. Esse curso é um curso onde você vai aprender sobre ferramentas da medicina natural para você desinflamar o teu corpo. A maioria das pessoas está com inflamação crônica no organismo. É a inflamação do organismo por dentro, silenciosa, que é a causa de várias doenças. Doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, doença de Alzheimer, doenças autoimunes. Todas essas doenças que eu citei aqui agora são provocadas pela inflamação crônica. É aquela inflamação silenciosa que perdura por décadas a fio e que você nem sequer percebe. O teu corpo está inchado, inflamado, mas algumas vezes dói. Dói toda hora, com fibromialgia, dor muscular, dores articulares. Essa é uma forma também da inflamação crônica se manifestar. Então, a inflamação crônica pode ser silenciosa e pode ser barulhenta quando você tem dor o tempo inteiro. Então, esse curso vai ser para os 2 casos, tanto para quem tem dor crônica, como para quem também está com inflamação e nem sabe que está inflamado. Porque você que tem dor o tempo inteiro, está cansado de tomar anti-inflamatório que acaba com o teu estômago, pode acabar com o teu rim, você está cansado de não ter solução para o teu problema, esse curso vai te ensinar, em primeiro lugar, qual é a causa dessa inflamação. Por que o teu corpo está inflamado?
E depois nós vamos mostrar alimentos inflamatórios que pioram e provocam a inflamação crônica. E nós vamos mostrar também alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar a curar o problema. Você também vai conhecer 2 ervas medicinais maravilhosas, 2 plantas medicinais para tratar também esses casos de inflamação crônica. E também os suplementos anti-inflamatórios. Esse curso é um curso 100% online e é vitalício. Comprando ele, você pode fazer ele para o resto da vida. Eu serei muito feliz em ser teu professor. E agora vamos voltar ao vídeo.